Bom dia, papos, mames e futuros. Bom dia, Vivi. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Nossa live A Mãe no Lar, um livro de John Abbott que nós temos estudado e esse é o 5º dia. Então agora só faltam 150 dias e já estou muito feliz de ter você aqui, muito feliz de todas as pessoas que têm passado por essa live durante esses dias. Bom dia, Thales, tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, adoçando vocês 5, bom dia. Então, as nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 9 da manhã. Então, amanhã, amanhã é sábado, né, gente? Hoje é sexta, não tô perdida, não. Amanhã nós não teremos a live. Então, essa semana está se encerrando hoje e voltaremos na segunda, às 9. Ontem nós falamos um pouquinho sobre outras influências na formação do caráter. E agora, hoje, nós vamos falar sobre quando um dos pais é negligente no seu dever. E esse é um assunto que eu entendo ser de extrema importância, tá? O que a gente faz quando o pai ou a mãe, um dos dois, é negligente no seu dever da parentalidade. Então eu já recomendo aqui que você envie essa live para alguns amigos, para algumas amigas, algumas pessoas que você saiba que tem disponibilidade para assistir nesse horário. Então clica aqui no aviãozinho para poder fazer esse envio aí, convidar outras pessoas para essa live. Enquanto isso eu dou uns segundinhos aqui, vou ajustando tudo. Tá ok o áudio? Me deem um retorno aí, por favor. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Me deem um retorno, por favor, se o áudio tá ok. Que aí eu começo a leitura. Vocês dormiram bem, todos vocês? Passaram um bom dia? Uma boa noite, né, na verdade. Bom dia não. Bom dia vai ser agora. Excelente, ok, obrigada, Andrew, pela resposta, pelo retorno. Então, vamos lá. Sexta-feira, dia 5 do nosso devocional, quando um dos pais é negligente no seu dever. Esta é a razão porque filhos de pessoas importantes, atenção, esta é a razão porque filhos de pessoas importantes, tanto na igreja como no Estado, são frequentemente a desgraça de seus pais. Vocês já viram isso, com certeza. Pessoas que são influentes e possuem filhos que envergonham seus pais, filhos que são maldizentes, são um problema para a sociedade. Então, por que isso? Vamos então descobrir qual é a razão. Se a mãe não estiver acostumada, se a mãe não estiver acostumada a governar os seus filhos, se ela depender do pai para impor a obediência e o controle, então quando ele estiver ausente, todo o governo familiar ficará ausente. E as crianças serão deixadas a correr soltas para aprenderem as lições da desobediência, para praticarem as artes do engano, para construírem sob o alicerce do desdém pela mãe, um caráter de insubordinação e iniquidade. Deu para entender? Então, pessoas influentes, pessoas importantes, muitas delas a gente vê que possuem filhos que são a vergonha dos pais. Por que isso acontece? Tá dizendo aqui que geralmente isso acontece porque um dos dois sai de cena. Eu já ouvi pessoas, inclusive no meio cristão, dizendo que a disciplina dos filhos deve ficar por conta do pai. Se há algum problema, a mãe vai guardar aquilo e quando o pai chegar em casa, ela vai colocar tudo aquilo para o pai, apresentar, e aí o pai vai tomar todas as decisões de como disciplinar o filho. Isso é errado.
Porque a mãe, nesse momento, ela está se ausentando da sua capacidade, da sua condição como mãe, colocada por Deus, da sua autoridade, para disciplinar, para ensinar os seus filhos. Então, no momento em que o pai não tá, a criança vai pegar fogo, como a gente diz. Porque a autoridade ali, ela já entendeu que é a mãe, que é o pai, não é a mãe. A mãe não tem problema, tanto faz, ela não vai fazer nada mesmo. Quantas vezes você já disse isso para os seus pais? Você já pensou isso deles? Ou você já entendeu que os seus filhos pensaram isso de você? E o contrário também pode acontecer, né? Quando a criança fica bem ali com a mãe, passa o dia de uma maneira agradável, tem algum problema resolvido, mas o pai chega, a criança começa a pintar e bordar, né? Vamos lá, vida real. Quando o pai chega, a criança pega fogo e faz o que ela bem entende e se descontrola completamente. Por que isso? Porque ela sabe que o pai não tem autoridade. Então ali ela se sentiu à vontade, não é segura, tá? Ela se sentiu à vontade para viver do seu jeito, para fazer o que bem entende, o que quer. Mas isso não significa segurança. Então, isso levará a um caráter de insubordinação e iniquidade. Então, cuidado. Não seja você essa figura ausente. E se o seu companheiro, ou no caso de pais solos, se os pais dos seus filhos, o pai ou a mãe, estão apresentando isso, estão com esse caráter de libertinagem, não é liberdade, libertinagem, faça o que você quiser, tenta conversar, envia essa live no final, né? No entanto, se as crianças estiverem sob o governo eficiente de uma mãe prudente, o oposto disso será quase invariavelmente o caso. E já que quase sempre os primeiros anos de vida são confiados ao cuidado da mãe, normal, segue-se que a influência materna, mais do que qualquer outra coisa, formará o caráter futuro de seus filhos. Isso aqui não é machismo, é uma realidade. Nos primeiros anos, até mesmo no caso de uma adoção tardia como a nossa, os primeiros anos da criança, os cuidados são da mãe, são maiores. Os cuidados da criança ficam sempre mais por conta da mãe. Por questões alimentar, né? A criança precisa se nutrir. A mãe tem um jeito diferente de lidar ali, um jeito de observar melhor os sentimentos e tudo mais. Então é natural isso. Só que são nos primeiros anos. E aí depois o pai precisa compreender que ao mesmo tempo em que o filho vai crescendo, que a paternidade dele também vai sendo desenvolvida. Então, tudo bem se por enquanto os seus filhos chegaram, os seus filhos nasceram e a maior parte dos cuidados estão sob a sua responsabilidade. Normal isso. Mas conforme o tempo for passando, eles precisam compreender também que o papai, ele exerce autoridade. Ele tem poder. E o poder não é para maltratar. O poder não é para machucar, tá? O poder é para guardar. Eu tenho o poder, eu posso guardar você. Eu posso proteger você. Então, quando você vê por aí pais que são boas pessoas, né? Pais que se sobressaem, pessoas que se sobressaem na sociedade, e você olha para os filhos deles e vê que são filhos, você fala assim, nossa, nada a ver com o pai, né? Normalmente é por isso, porque um dos dois se ausentou da parentalidade, um dos dois tirou o corpo fora, né? Um dos dois não exerceu ali a sua capacidade, a sua autoridade como pai, como mãe. Isso levou o filho à insubordinação. Então, terminamos de ler aqui o dia 5,
falando sobre quando um dos pais é negligente no seu dever. E se você é essa pessoa negligente, recomendo que você pense sobre isso, né? Se você tá deixando tudo pro outro, pro parceiro, ou pro pai, pra mãe do seu filho, deixando toda a autoridade, toda a parte de disciplina, toda a parte de controlar, de cuidar das emoções dos seus filhos. Se você tá deixando pro outro, pense sobre isso. Pense que você pode estar abrindo mão do seu filho, abrindo mão de viver a eternidade com ele, por conta do seu medo, talvez, de ser vista como má, né? Com a mãe brava, o pai bravo. Muitas vezes a gente é visto dessa maneira. Ou então o seu simples achar que meu filho tem direito de fazer o que ele quiser, e não tem, como nós vimos ontem, né? Temos visto todos esses dias durante essa semana. É preciso controlar, ensinar os nossos filhos a dominar os seus desejos, os seus impulsos. Eles ainda são imaturos, então não é porque eles estão sendo ensinados que amanhã eles já estão conseguindo. Não é isso. Eles são imaturos, por isso eles precisam de você, como pai, como mãe, para ajudá-los nessa tarefa. Então, não se ausente, não seja negligente, não sejam omissos na função de criar filhos. Não espere o papai chegar em casa para você resolver os problemas. Não espere a mamãe chegar em casa para você resolver os problemas. Aconteceu agora? Chama o seu filho no cantinho e converse com ele agora. Se necessário for, se isso já foi falado 1, 2, 3, já foi falado várias vezes, você sabe que ele ouviu a sua instrução e que ele está fazendo aquilo de uma maneira pensada. Então você pode retirar um privilégio que tem a ver com aquilo. Olha, não pode jogar brinquedo pro alto. Brinquedo não é bola. Se você joga, ele quebra. E você vê que a criança tá jogando e tá se divertindo. E às vezes até mesmo desafiando para ver até onde minha mãe, até onde meu pai aguentam. Você vai lá e, como perder o privilégio, você retira o brinquedo. Então você não vai brincar com esse brinquedo. Se você não está cuidando, você vai perdê-lo por um momento. Vamos lá ouvir a oferta do dia. Hoje é a carne que está na promoção. Picanha não tem. Ó. Picanha, R$ 49,98 o quilo, viu? Me fala depois aí se na sua cidade está mais caro ou mais barato. Então, gente, não sejamos omissos. A omissão, a negligência, ela gera, como eu falei ontem, órfãos funcionais. Os meus filhos, eles eram órfãos funcionais. Isso chegou a um ponto tão extremo que eles foram retirados da casa deles. Foram viver em abrigos por anos até que eles nos encontrassem. Isso por conta da omissão, da negligência. Não estou aqui fazendo julgamento das pessoas, dos genitores, não é isso. Eu estou falando de acordo com o que eu sei, de acordo com o que eu li, de acordo com o que eles dizem, com o que eles passaram, viveram e entenderam da situação. Então, não sejamos negligentes, não sejamos omissos, sejamos pais. E pai que é pai, mãe que é mãe, não deixa o filho à mercê das suas vontades, dos seus desejos. A gente está ali o tempo todo de olho e a gente está ali o tempo todo preocupado com o coração deles. O principal de tudo é o coração dos seus filhos. Em tudo que você for dar de instrução, é o coração dos seus filhos. Muita gente ontem, depois eu falo sobre isso melhor nos stories, mas muita gente, pelo post que eu fiz ontem, da pergunta do filho sobre o motel, muita gente veio falando, criticando que eu fiz errado, que eu não podia colocar isso, enfeiar o sexo e tudo mais. E não foi nada disso que eu fiz, foi exatamente o contrário. Mas ali eu estava muito preocupada com o coração dos meus filhos, não com uma resposta rasa e breve, mas com o coração deles entenderem que ali acontecem sim, ali muitas das pessoas vão sim
para fazer aquilo de uma maneira escondida, aquilo que é errado, aquilo que elas não têm coragem de contar para as outras pessoas, aquilo que elas não têm coragem de que os seus pais saibam, aquilo que elas não têm coragem de que os filhos saibam. Entende? O adultério é um deles. Foi o que eu respondi para muitas dessas pessoas. Então eu preciso me preocupar hoje com o coração dos meus filhos, para eles já crescerem com a mente, entendendo: isso é errado, isso não é bom, isso não é agradável a Deus. Ainda que isso seja legal segundo os meus olhos, ainda que isso seja gostoso para me satisfazer, mas isso não é agradável a Deus. Então eu não vou fazer, porque eu aprendi desde pequeno com os meus pais: eu não faço tudo o que eu quero. Eu faço o que eu preciso fazer, e no momento em que eu posso escolher a minha vontade, aí eu vou lá e escolho. Tem o momento certo, tem o lugar certo, tem a hora certa. E é isso. A criança não vai crescer com a mente cauterizada para o pecado. Ai, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então, papais e mamães, sejam pais, exerçam a parentalidade de vocês, porque foi Deus quem capacitou vocês para isso. Foi Deus quem deu os filhos a vocês. Deus não dá filhos trocados. Então, se Ele deu, tenham os filhos de vocês um gênio forte, uma personalidade complicada, o que for, Deus capacitou, Ele colocou dentro de você todas as condições para conduzir esses filhos. Tá ok? Hoje ficou um pouquinho mais longo do que eu queria, né? 18 minutos aí, eu queria encerrar no máximo 15. Mas enfim, e agora vamos concluir com uma oração para que Deus, mais uma vez, nos ajude nessa missão parental e que possamos amar e servir os nossos filhos, né? Nós não mandamos neles, nós servimos a eles. E servir ao outro também é dizer não para a proteção dele. Dizer não para cuidar, para proteger o coraçãozinho dele. Lembra, criamos filhos não para o mundo, criamos filhos para a eternidade. Então vamos orar. Feche os seus olhos ou fique com seus olhos atentos no que você precisa aí. E ouça isso, receba no seu coração. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia de vida. Eu te agradeço por cuidar de nós, por nos sustentar, pela nossa casa, nossa família. Eu te agradeço pelos nossos pais, eu te agradeço pelos nossos filhos, agradeço pelo alimento, pela roupa. Eu te agradeço, Deus, porque nós podemos abrir a janela das nossas casas e sentir a brisa, Senhor, sentir o vento. Enquanto sabemos que muitas pessoas estão encarceradas, nós não estamos. Nós estamos livres. E nós somos ainda mais livres, verdadeiramente livres, quando nós conhecemos a Tua palavra, porque ela não aprisiona. Ao contrário do coração humano, que tanto quer impor regras, impor limites, que aprisionam. Obrigado porque o Senhor é a nossa verdadeira liberdade. Obrigado porque na Tua palavra o Senhor nos ensina que quando nós disciplinamos os nossos filhos, quando nós os corrigimos, estamos fazendo isso para guardar o coraçãozinho deles. Estamos fazendo isso por amor e não por autoritarismo. Jesus, guarda os nossos corações em primeiro lugar. Guarda o nosso coração em Ti, para que nós possamos então aprender a guardar o coração dos nossos filhos e ensiná-los a guardarem sozinhos, Jesus. Pai, seja o Senhor o nosso melhor amigo. Nós te convidamos a fazer parte da educação e disciplina dos nossos filhos. Te convidamos a nos direcionar. Te convidamos a nos corrigir também quando estivermos errados, quando formos duros demais ou permissivos demais. Nos corrija em amor, Senhor. Deus, não nos deixe ser a figura ausente, a figura omissa, negligente na educação dos nossos filhos. E da mesma maneira que o pai, que a mãe, que o nosso cônjuge, aquele que compartilha a disciplina dos nossos filhos com a gente, que também não seja.
Nos ajude a corrigir os nossos erros, Senhor. Para que os nossos filhos não sejam entregues à inconsequência, à inconstância, para que eles não desistam, mas para que eles sejam perseverantes, constantes, corajosos. E eles aprendam também que coragem é pedir ajuda. Coragem é reconhecer os próprios limites e pedir ajuda, pedir socorro. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais ensinarmos os nossos filhos de uma maneira gentil, entendendo que, segundo o Senhor, nós fomos todos adotados como filhos. Então, assim, eles são os nossos irmãos em Cristo. Então, que nós possamos amá-los e servi-los, Pai. Ajude-nos, Senhor, que a cada dia mais possamos ser gentis e respeitosos com os nossos filhos. Pedimos a tua ajuda, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Perdão pela tossida aí no meio. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que o fim de semana de vocês seja incrível. Lembrando que todas as lives estão sendo salvas, tá? Já temos 5 lives aí durante essa semana. Se você perdeu alguma, aproveita esse fim de semana, aproveita esse sextou aí para rever as outras lives, para entender o raciocínio, a construção desse pensamento de John Abbott aqui, para que nós possamos exercer a nossa maternidade, a nossa paternidade com mais firmeza, gentileza e leveza. A gente precisa disso, de leveza, tá bom? Um beijo grande para vocês. Nos vemos na segunda-feira, tá? Às 9 da manhã. Amém. Que Deus abençoe vocês também, viu? Que a família de vocês seja muito abençoada. E lembre-se sempre, errou, não tem problema, passa a borracha, ergue a cabeça, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Um beijo muito grande. Até a segunda-feira. E confira, fiquem ligados nos nossos stories hoje, porque vai ter muita coisa legal. O que? Não sei. Vida real, vida que acontece. Beijo, tchau.